Voltamos aqui novamente, vamos dar continuidade às nossas aulas. Bom, as principais células que participam desta ação são os neutrófilos, os macrófagos e as células natural killer, que é a NK, tá bom? Aqui essa figura vem de uma forma representativa do neutrófilo, do macrófago e a célula natural killer. Esses receptores, né, que tem um formato um pouquinho parecido com o Y aqui, que envolve as laterais dessas células, são receptores e nós vamos entender daqui para frente o que significa esses receptores e as suas importâncias, tá bom? E a importância de cada célula dessa. Bom, os neutrófilos e os macrófagos, quando encontram um antígeno ou um micro-organismo, se ligam por meio de receptores, englobando o antígeno e o micro-organismo por um processo chamado de fagocitose. Lembra desse nome? Um processo chamado de fagocitose. Então vamos lá dentro desse esqueminha para a gente entender esse processo de fagocitose, tá bom? Então os fagócitos, ou seja, essa célula que vai operar esse processo de fagocitose, aqui demonstra essa aqui a célula, né? Que tem os seus receptores aqui em volta. Dentro dessa célula, né, dos fagócitos, nós temos aqui o lisossomo, que são enzimas digestivas que vão participar de um processo mais lá na frente para poder ter a digestão e a destruição dos micro-organismos ou do antígeno, né? Aqui tem um antígeno, aqui tem um vírus, tá? E aí os seus receptores. O que vai acontecer? Esse fagócito, ou seja, essa célula que vai fazer a fagocitose, ela tem contato, ela tem uma ligação através desses receptores com o antígeno. Então, ele pega esse receptorzinho que eu falei que parece com um desenho de um Y, e ele vai fazer uma ligação. Ele vai segurar, ele vai se prender ao antígeno ou ao vírus. Aqui no caso está mostrando um vírus e um outro antígeno, tá bom? E aí esse contato de ligação com esse micro-organismo vai prender ele na célula e vai começar a passar por um processo. O processo de ingestão, ou seja, essa célula, esse fagócito, né, essa célula que vai operar a fagocitose, ele começa a ingerir esses micro-organismos, ou esse antígeno, ou o vírus aqui no caso, tá? Depois que ele faz a ingestão desse vírus, ele vai iniciar um processo de digestão, aonde os lisossomos, que são essas figuras aqui dentro, né, essas bolinhas escuras aqui, ele vai começar um processo de digestão e depois a completa destruição do antígeno e do vírus dentro desse processo todo de fagocitose, tá? Então, na fagocitose ocorre uma ligação do antígeno, né, com o micro-organismo, ou seja, através dos receptores. Depois ele faz um processo de ingestão, onde ele coloca esse antígeno ou esse micro-organismo, que no caso aqui é o vírus, para dentro desse fagócito, que é essa célula que vai fagocitar, vai fazer esse processo de destruição desse micro-organismo. Depois ele faz a digestão, ou seja, com essas enzimas digestivas do lisossomos dessa célula, ele vai destruir completamente o antígeno ou o micro-organismo que está dentro dessa célula, ok? Enquanto que as células NK, que são as natural killer, agem de duas formas distintas. Elas possuem grânulos que contêm proteína que auxiliam a destruição das células-alvo. Quando as células NK são ativadas, os grânulos contendo proteína são liberados ao redor da célula-alvo. A proteína perforina,
que está nos grânulos facilita a entrada de outras proteínas, também dos grânulos denominada granzinas. Essas proteínas induzem a apoptose das células-alvos. Com isso, eliminam as células com alterações e também as células com infecções. Então, a célula natural killer, ela tem uma importância muito grande dentro desse processo imunológico, tá? Então, aqui dá um exemplo dentro desse cenário, dentro dessa figura aqui representativa. Aqui é uma célula natural killer, uma célula NK. Esses pontinhos verdes aqui é a perforina, né? Que são essas substâncias, essas proteínas que são liberadas. Esse azulzinho aqui é a granzina. Então, imagina aqui comigo, essa daqui é uma célula com alteração, ou seja, uma célula patogênica, e aqui uma célula infectada por vírus, né? Então, aqui é um antígeno e aqui é um micro-organismo que infectou a célula, tá? O que essa célula natural killer ela vai fazer? Ela vai lançar essa perforina e essa granzina para envolver essa célula. Quando a perforina ela ficar em volta do citoplasma aqui da célula, né? Ela vai fazer com que haja uma abertura para que a granzina entre e faça o processo de apoptose, ou seja, ela vai matar essa célula que está envolvendo aquele agente, aquele micro-organismo ou aquela célula que está com o antígeno, tá? Então, a célula serial killer ela trabalha de forma inteligente, lançando essa perforina e a granzina na tentativa com o objetivo dessa destruição dessas células, tá? Então, a célula NK, ela destrói a célula que tem alteração ou que esteja infectada. Então, é uma célula muito importante dentro desse processo da imunologia. As citocinas, elas estimulam células que possuem receptores para ligá-las, como, por exemplo, os neutrófilos e os monócitos. Além de aumentarem a permeabilidade de capilares sanguíneos no local da reação imune e também estimularem leucócitos que estão circulando no sangue e atravessarem a parede dos vasos sanguíneos e atingirem o local onde estão as substâncias estranhas. As quimiocinas atraem células para o local da reação. Esse processo pelo qual se obrigam células a deslocar-se através de um estímulo químico é denominado quimiotaxia. Então, olha o que o texto representa aqui. Aqui tem a figura do neutrófilo, aqui tem a figura do macrófago, tá? E aí, através da liberação das citocinas e das quimiocinas, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, nós estamos tendo um problema pontual aqui. Vem todo mundo aqui, vem todo o exército aqui, venha todos os neutrócitos, venha os monócitos, venha todas as células para nos ajudar a combater esse foco, essa localidade aqui dentro do organismo que precisa dessa ajuda de todos para poder fazer com que o sistema imunológico se torne eficaz ali naquele lugar. Seria basicamente isso, a gente vai falar mais para frente sobre a citocina e a quimiocina. Os monócitos são células que circulam no interior dos vasos sanguíneos, mas ao passarem para os tecidos se diferenciam em macrófagos, tá? Então, os monócitos são os mesmos macrófagos. O que acontece? Ele é conhecido como monócito, ou seja, quando ele está dentro do vaso sanguíneo, do capilar sanguíneo, ele é monócito. A partir do momento que ele sai de dentro do vaso sanguíneo, com a expansão do vaso e a liberação dele, quando ele sai de dentro, ele deixa de ser monócito e se torna macrófago, tá? Que é uma célula que faz parte desse sistema. O monócito saindo do capilar sanguíneo e atingindo o tecido, diferenciando-se em macrófago. Bom, vamos dar uma pausa aqui e nós já retornamos novamente na sequência com a próxima aula.